Timóteo 4, verso 6 diz assim, Paulo falando da sua morte, Paulo falando da sua partida, ele diz, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Versículo de número 7. Vamos lá? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Feche os seus olhos e diga assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém. Combati o bom combate. Paulo estava falando da sua morte. Interessante é que isso foi há quase 2000 anos atrás. 2000 anos depois, em muitos velórios, se lê esse texto. Para aqueles que partiram no Senhor. Combati o combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Eu quero levar você a um exercício mental nesse momento. Eu quero pedir para você imaginar o seu velório. Você tem coragem? Ou você tem medo dele? Se você já nasceu em Cristo Jesus, aquele que morra, ele viverá. Feche os seus olhos. Vamos tentar imaginar. Que eu vou imaginar o meu. Imagina você dentro de um caixão. Mas não veja você dentro do caixão, não. Veja as pessoas em volta do caixão, porque você está deitado lá dentro. Que roupa que você vai estar? O que as pessoas vão estar falando nesse dia de você? Será que as pessoas vão estar falando assim, esse aqui combateu o bom combate. A carreira dele agora acabou. E ele guardou a fé, porque ele está com o Senhor. O que as pessoas vão contar naquele dia? Qual será a conversa daquelas pessoas ali em volta do seu caixão? O que eles vão falar de você? O que eles falarão? Qual será a mensagem que o pastor vai pregar naquele dia? O que o pastor vai falar sobre você naquele dia? Que mensagem ele vai ler na Bíblia e vai falar? Eis aqui um grande líder de célula, um homem, uma mulher, que levou milhares de pessoas ao Senhor, incansável no combate da fé, incansável no combate do Evangelho, levou muitos ao Senhor, e agora ele mesmo está partindo para o Senhor. Será que é isso que nós vamos ouvir? O que você vai ouvir? O que você vai ouvir? Eu quero falar com você, abre os seus olhos, vamos sair desse velório, vem para cá. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a morte é uma realidade que nós fugimos dela, mas não temos como fugir dela. A Bíblia diz que nós estamos mais perto da nossa morte hoje do que ontem. Paulo, quando escreveu, combati o bom combate, ele estava preso, ele estava em Roma, estava em uma masmorra, que é pior do que uma prisão. As cadeias de hoje
se comparada com as prisões daquela época, são motéis 5 estrelas. Paulo estava ali, as masmorras elas eram por baixo do solo, de dia um calor infernal, à noite frio. Na caverna, ou melhor, na cadeia, aonde ali ele estava preso, ela era abaixo do nível da rua, do chão. Quando chovia, a enxurrada entrava ali dentro, trazendo ratos, baratas. E Paulo ali amarrado às correntes, vendo a água subir, sem poder fazer nada. E quando a água, ele ficava ali talvez dias, dentro d'água amarrado, com aquela água de enxurrada, que trouxe tudo quanto é imundícia, lixo, para dentro da sua cela. E isso era proposital, porque aqueles que o haviam prendido tinha uma missão: fazer com que ele negasse a sua fé, fazer com que ele negasse a Jesus. Mas ele estava ali. E é possível que quando aquela água evaporasse, porque não tinha outro jeito, tinha que esperar ela evaporar. Isso talvez gastava dias, semanas, talvez até meses, não sei. Mas o fato é que quando aquilo passava, ficava a lama. Ficava a lama da enxurrada. Ficavam ali os ratos que vieram, as baratas. Ele estava ali preso, acorrentado, sofrendo humilhações, torturas de todos os tipos, tortura física, tortura psicológica, em todas as áreas. Mas nesse quadro de desesperador, para mim, para ele, foi um quadro inspirador. Porque ali ele disse palavras que são ecoadas nos 4 cantos da terra. Não só em velórios, não só em igrejas, mas no mundo secular, muito se usa esse texto também. Combati o bom combate. Foi assim que Paulo escreveu. E o interessante é que Paulo, ao escrever essa carta a Timóteo, ele fala: combati o bom combate. Combati o bom combate. Eu sinto que na vida nós temos 2 tipos de combate. 2 tipos de combate. Nós temos o combate do Evangelho, que nós combatemos pelo Evangelho, que é esse combate que Paulo fala, que ele afirma. E nós temos também o combate da vida pessoal, que é o seu combate. O combate da sua causa própria, dos seus planos pessoais, dos seus projetos pessoais. O combate do seu trabalho. Amanhã, segunda-feira, você levanta pela manhã, ou talvez hoje à noite mesmo você já sai de casa para combater o seu combate pessoal. O seu trabalho, o seu emprego. Outros saem daqui, vão arrumar a casa, é o seu combate. Outros vão estudar, suas vendas, suas compras. O seu foco é você. Quando você está no seu trabalho, quando você está buscando o seu sustento, você está combatendo o seu combate. Não era desse combate que Paulo estava falando. Não era desse. Ele estava falando do combate do Evangelho. Pelo Evangelho. Mas quando você combate, o seu foco é você. É o seu sustento. É os seus sonhos. É o seu conforto. É a sua vida.
E em seu combate de vida pessoal, eu não sei se você já se deu conta disso, mas toda semana você consagra 8 horas em prol do seu trabalho. Você consagra 8 horas por dia. 40 horas na semana. E eu digo, e friso, consagra. É uma consagração mesmo. É uma consagração mesmo. Porque enquanto você está envolvido com o seu trabalho, você não pode fazer outra coisa. Concorda comigo? Seu patrão aceita você ficar lá no celular, conversando com a colega, com o amigo, com a mamãe, com o namorado, com a namorada. Ele aceita? Não. Consagração. Eu estou usando essa palavra porque é a palavra mais própria. É uma verdadeira consagração. O seu foco não pode estar na sua casa. Ele precisa de você ali. Ele está te pagando para isso. Você tem que se consagrar àquilo. É a sua consagração. Você está consagrando aquilo. 8 horas. Você não pode se envolver em coisa nenhuma. Nada. Nada. O nome disso é consagração. A sua consagração ao seu trabalho, ela é mais forte do que a sua consagração a Deus. Não digo a nível de tempo, me refiro à importância. Porque lá você sabe que você não pode mandar o WhatsApp nem receber. Mas enquanto você está se consagrando a Deus em oração, o celular te tira da oração a todo momento. Então, sua consagração lá é mais forte que a de cá. E isso precisa ser consertado. Mas existe também o combate da fé. E é diferente. O combate que você combate pelos seus planos pessoais, pela sua vida pessoal, é diferente do combate pelo Evangelho. Porque o combate no Evangelho não é algo que você faz em função de você. É algo que você faz em função dos outros. Não é sobre você, é sobre os outros. Todo cristão precisa saber de uma coisa. Aquele combate da vida pessoal, quando você está combatendo o combate da vida pessoal, seus planos, seus sonhos, seus ideais, o diabo se torna um grande problema para você. Mas quando você está combatendo o bom combate, o combate da fé, o jogo inverte. É você que se torna um grande problema para o diabo. E eu pergunto, como é que está essa situação na sua vida? Haverá dias no nosso combate da fé, haverá dias que esse combate vai acabar. Tanto o combate da vida pessoal, como o combate da fé. Paulo agora ele está falando, combati o bom combate, acabou. Guardei a carreira, acabou. Ou melhor, acabei a carreira, guardei a fé. É interessante porque tudo que você juntar, tudo que você conquistar, tudo que você possuir, no combate da vida pessoal, um dia isso vai passar para outro. Vai ficar aqui. Mas tudo que você está combatendo pelo combate da fé, pelo combate do Evangelho, não vai ficar aqui apenas. Vai ficar uma grande herança aqui, mas você vai levar com você também. E o que eu e você precisamos entender é que quando você combate o combate da fé, quando você combate o combate pessoal, você pode estar influenciando a vida da pessoa por um dia. Você pode influenciar a vida da pessoa por um mês. Mas quando você combate o combate da fé, você influencia a vida da pessoa, não é por um dia, não é por uma semana, não é por um mês, mas você influencia a vida da pessoa para toda a eternidade. Você está influenciando a vida da pessoa para toda a eternidade. E o que me chama a atenção é que quando eu estou combatendo o combate da fé,
Quando eu estou trabalhando para Deus, Deus está trabalhando por mim. Deuteronômio diz que as bênçãos virão atrás de nós. Não somos nós que vamos correr atrás dela. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas. O que são essas demais coisas? São as coisas do combate pessoal. Há um salmo que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pastor, o que eu faço? Eu largo tudo e venho só pelo Evangelho? Se Deus te chamou, se Deus não te chamou. Eu tenho comigo que existe um meio de viver muito interessante. Eu sou contra essas pregações de prosperidade, dê que Deus te dá, dê que... Eu acredito na prosperidade, mas eu acredito na prosperidade que é fruto de trabalho, administração e bênção de Deus. Não só bênção de Deus como ensinada aí fora. E quando a gente para pensar nisso, você pode imaginar uma tríade, um triângulo. Deveria ter desenhado isso no Data Show. Nesse triângulo, 3 pontas. São 3 posicionamentos na sua vida. E eu penso que deve acontecer na vida de um cristão próspero, ou de um próspero cristão. Vida confortável é uma ponta. Vida confortável é uma ponta. Influenciar pessoas é outra ponta. E mudar o mundo é outra ponta. Se você colocar isso no seu coração, você vai prosperar e não vai se desviar. Porque o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Vida confortável. O que é uma vida confortável? Ah, pastor, eu não quero vida confortável. Larga de ser hipócrita. Então, por que você trabalha? Anda descalço. Por que você calça um sapato? Para quê? Para quê? Para te dar conforto. Sim ou não? Deita no chão. Dorme no chão. Por que você dorme na cama? Conforto. Senta no chão. Por que você senta no sofá? Conforto. Tudo que você faz no combate da vida pessoal tem um objetivo: o seu conforto. O seu conforto. Você nunca vai parar de combater o combate da vida pessoal, nunca. Isso foi resolvido, não foi por você, isso foi resolvido lá no Éden. Quando o próprio Deus diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. O Salmo 128, ele vai te dizer o seguinte: comerás do fruto do teu trabalho, e serás feliz e próspero. Paulo, escrevendo à igreja dos Colossenses, ele diz no capítulo 2, aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Então o trabalho faz parte da nossa vida e sempre vai fazer parte da nossa vida. E você trabalha em busca de quê? De uma vida confortável. Essa é a única razão pela qual você trabalha. Você pode até ser hipócrita, porque eu chamo isso de hipocrisia e dizer: não, esse não é o meu objetivo. Tudo que você ganha e gasta, você faz em prol do seu corpo. Por que você tem geladeira aqui? Uma pessoa consegue viver sem geladeira? Sim ou não? Sim ou não? Consegue. Consegue. Não tinha geladeira antigamente, o povo vivia. Então por que você tem geladeira na sua casa? Só tem uma finalidade, qual? Conforto. Pega o seu fogão a gás e joga ele fora. Já que você não concorda com isso. Para que você tem um fogão a gás lá na sua casa? Para quê? Conforto.
Pastor Manuel lembra quando as mulheres carregavam aquele cesto de lenha na cabeça? Eu também lembro. Sabe por quê? Porque eu buscava serragem para esquentar água, para tomar banho, porque minha casa não tinha chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico era coisa de gente rica, poderosa, minha casa não tinha. Eu lembro de ir com a minha mãe, tinha uma serraria aqui perto da sede da banda. Lembra? Uma serraria ali, tinha uma máquina de arroz, uma serraria. E era menino, ia com a minha mãe buscar lata de serragem. Sabe essa manteiga que você passa no pão aí, legal? Não era assim não, querido. A gente chegava lá, ia comprar manteiga, e aí tinha uma lata que eu me lembrei aqui agora, pastor Manuel, uma lata com jacaré, que era lata de querosene. Né, Edgar? Sua época lá na Vila Vicentina, você lembra disso? Então tudo que a gente faz é por conforto. Tudo que a gente faz é para o nosso conforto. Aquela máquina de lavar que você tem lá na sua casa, irmãzinha, é para o teu conforto. Porque antigamente nem tanque, nem água encanada se tinha. Não posso falar isso não, porque agora eu vou ficar velho demais. Pastor Manuel lembra disso. Vila Sapé, que chamava aqui. A pessoa ia lavar roupa lá. As mulheres, passavam lá as mulheres lavando roupa lá numa pedra. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Eu quero dizer que tudo gira em torno do nosso conforto. Tudo que você faz só tem essa finalidade. Meu conforto, meu conforto, meu conforto. Mas o que você precisa entender, e se você tem a mente de Cristo, e eu acredito que tem, é que isso tem que ser diferente do mundo. Por quê? Porque no mundo, a vida do mundo se resume só nisso. Tudo o que eles fazem, tudo o que eles trabalham, é em prol de si mesmo, de alcançar uma vida confortável. E isso eles vão se enchendo tanto de conforto, de conforto, de conforto, que todo tanto é pouco. Não consegue encher. Tem, quer mais, quero mais, quero mais. São pessoas cheias de um grande vazio. São pessoas tão pobres, que tudo que elas conseguem ter na vida é dinheiro. E não há limite para isso, porque sempre quer mais. Se eu tenho 1 milhão, eu quero 2. Se eu tenho 2, eu quero 10. Se eu tenho 10, eu quero 20. Entra numa insatisfação, uma loucura. Gente, nós estamos vendo isso na televisão. Aqueles caras lá de Brasília, aqueles caras ganham um tufo de dinheiro. Vocês não têm noção do que é salário de um deputado, de um senador. E os caras não se satisfazem com o salário que eles têm. Eles querem mais. Mais. E aí a gente olha e fica olhando na televisão e fala, gente, como é que um cara desse, olha a casa desse cara, olha o apartamento desse cara, olha o que esse cara tem. Olha onde os filhos deles estudam. E ele ainda quer mais. É porque quer colocar num buraco que não tem fundo. Esse buraco só tem uma forma de ser preenchido. Deus permitiu esse buraco na nossa vida. E esse buraco tem o tamanho de Deus, só cabe ele lá dentro. Tudo que tiver, nada vai encher. Nada. Sabe, aí você começa a entrar numa insatisfação com a vida, uma ingratidão com a vida, você se torna uma pessoa infeliz, depressiva, mal-humorada. Por quê? Porque você ficou só numa ponta do triângulo. Vida confortável. Mas se você então pegar os recursos que você tem e começar a entender que com os recursos que você conquista, o dinheiro que você possui, pelo seu trabalho, você pode fazer uma coisa com ele: influenciar pessoas. Porque quando você tem uma vida confortável, você tem recursos. Dinheiro traz vida confortável. Você pegar aquele dinheiro e usar ele para influenciar pessoas. E quando você influenciar pessoas, você muda o mundo.
Ah, pastor, não precisa. Precisa. A Bíblia diz que precisa. Atos dos Apóstolos, os apóstolos eram poderosos. Pedro passava e a sombra de Pedro curava os enfermos. Um dia Pedro chegou diante do templo, havia um paralítico que chegou para ele e disse: moço, me dá uma esmola. Ele e João disseram: não temos prata, não temos ouro, o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele moço foi curado. Eles não tinham prata mesmo, eu não acredito que eles mentiram, não. Não temos ouro e prata, não temos um centavo aqui, meu filho. Mas o que nós temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Esse mesmo Pedro e João, que não tinha um centavo para dar para o mendigo, capítulos depois, 1 ou 2 capítulos depois, eles estavam incomodando o mundo porque estavam administrando uma das maiores riquezas da face da terra. Mas quando? Onde é que você leu isso, pastor? A ponto de incomodar o Império Romano. Como? Quando a Bíblia diz que as pessoas que frequentavam a igreja cristã, eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Você já imaginou se isso acontecer aqui agora, só com esse público? A igreja de Pedro era muito maior, tinham batizado só num dia 3.000 pessoas. Você imagina a quantidade de gente. Já imaginou se todos nós aqui hoje vendermos tudo que nós temos, carro, casa, lote, sei lá o quê, e doarmos para a igreja? Quantos milhões não será isso? Só esse público aqui. Já imaginou? Agora imagina o que não aconteceu lá em Atos. E o que eles fizeram com aqueles recursos? Influenciaram pessoas e mudaram o mundo. Eles passaram a administrar muitos recursos. Logo de cara, no capítulo 6, já dá um problema entre as viúvas gregas e as viúvas dos judeus, as hebreias. Já estava dando problema, por quê? Porque eles precisavam, não havia plano de aposentadoria naquela época. As viúvas, quando seus maridos, obviamente as mulheres, quando seus maridos morriam, essas mulheres ficavam completamente desamparadas, elas não tinham uma pensão, elas não tinham nada. E ali então, o que a igreja faz? A igreja então começa a influenciar pessoas. Irmãos, quem tem feito isso hoje no Brasil e na África? Eu estou te falando porque eu rodo o Brasil. Muçulmanos estão influenciando o Brasil, construindo escolas, creches e um monte de coisa. Principalmente, eu tive agora no Nordeste, me mostraram em João Pessoa, prédios, falou, o pastor mostrou também que prédio ali, falei, eu sei, que prédio é aquele? Aquele prédio dos muçulmanos que mudaram para cá, e a visão deles é construir um monte de coisa, para fazer um monte de coisa para os nordestinos, para influenciá-los ao islamismo. E o islamismo está crescendo no Brasil. Está crescendo no Brasil. Influenciar a pessoa, o seu recurso, você tem que ganhar, você tem que trabalhar, você precisa ter conforto, mas você precisa entender uma coisa: com esse conforto, com esse recurso, você precisa influenciar pessoas. Pastor, mas como? Não te parte o coração quando uma pessoa que você conhece, ou mesmo se conhecer, mas você sabe que é verídico, a pessoa chega para você e diz: olha, fulano está passando uma luta muito grande, porque a filhinha dele precisa fazer uma cirurgia que fica em 20 mil reais e eles não têm dinheiro. Se você tivesse, você não ia lá e pagava? Sim ou não? A vontade que dá de ir lá e pagar, mas te falta recurso. Te falta. Não te parte o coração quando você vê crianças pedintes na rua? Não te parte o coração quando você olha para determinadas regiões que não tem água, que também é incompetência do governo. Incompetência não, acho que eles são até muito competentes, porque administram muito bem a ignorância e a miséria do povo, para depois de 4 em 4 anos ir lá pedir voto. Faz um monte de promessa e não cumpre. Mas quando você olha para determinadas regiões que não tem água, as pessoas vivendo uma miséria. Gente, eu cruzei o sertão da Bahia. Eu rodei o sertão da Bahia. Quando você sai do norte de Minas ali, os caminhoneiros que tem na igreja sabem do que eu estou falando.
região de milagres. Eu perguntei, por que isso aqui chama milagres? Eles me falaram, porque é um milagre morar nesse lugar. É um milagre viver nesse lugar. Não tem nada. Eu me lembro de passar e ver nos barrancos na beira da rodovia, uns buracos no barranco, como que uma caverna, e muitos lugares assim, uns bambuzinhos, uma casinha desse tamaninho. Eu passei muito cedo ali. E eu fiquei por entender o que era aquilo. Dias depois, quando eu retorno, eu passo pelo mesmo lugar. Sabe o que estava ali? Idosas. Cada buraco daquele é de uma idosa que fica ali na beira da rodovia pedindo esmola. Sem falar da quantidade de meninas, adolescentes que ficam ali oferecendo o corpo para a prostituição, para levar uns trocos para dentro de casa. Isso não te parte o coração? A fé é importante, mas se não tiver recursos, posso orar por eles, levar o evangelho e dizer: Deus te abençoe. E ela pode até mesmo me dizer: pastor, eu recebo o seu Jesus, eu aceito a sua fé, mas só não tem nada para me comer. Na outra ponta do seu triângulo de vida confortável, precisa ter, influenciar pessoas, ajudar pessoas. Você já imaginou o que você poderia fazer se tivesse dinheiro? Quantas pessoas você poderia empregar hoje? Não te dói quando você vê? Quando eu chego aqui e vem uma família, e o pai de família, que você vê ele todo com aquele ar de derrota, de fracasso, de impotência, dizendo: pastor, ore por mim, eu perdi meu emprego, e fechou a empresa onde eu trabalhava, e eu só sei fazer aquilo, eu não sei o que eu vou fazer. Isso não mexe com você? Quantas melhorias, se você tivesse dinheiro, você poderia fazer para a vida das pessoas? Quantas pessoas doentes você poderia tratar? Outro dia eu estava lendo sobre uma doença que se chama bócio. Você ouviu falar nisso? Bócio. É uma doença que dá no pescoço e cresce. Fica vou falar, uma bola enorme. Você já viu? Na África, isso é muito comum. Na época que eu estava falando aqui do pastor Noel com a bacia d'água lá, era muito comum a gente ver pessoas assim, porque não tinha tratamento. Hoje tem. Na África, você vê inúmeras pessoas com isso. E é uma coisa tão barata de cuidar. Mas não tem recurso. A gente não tem recurso, como eles também não têm. Não te dá dó, o seu coração não parte. Quando você vê pessoas morrendo sem Jesus, o evangelho precisaria entrar naquele lugar ali. Eu faço parte de uma rede de pastores. E nós, a igreja, sim, a sua igreja hoje, essa igreja aqui, ela está envolvida na Índia. Essa igreja aqui hoje está envolvida na Indonésia, no Nepal. Nós ajudamos. Nós ajudamos. Quantos irmãos estão todo mês ofertando a Índia, o Vietnã? Quando a gente fala disso, a gente fica pensando, quantos lugares as pessoas não têm o evangelho? E nós podemos levar o evangelho ali. Eu te digo uma coisa, meu irmão, o seu dízimo está influenciando pessoas. Você não está vendo a igreja da criança agora sendo construída? Eu não sei se você sabe, mas essa igreja aqui tem 35 filhas. Você sabia disso? 35 filhas. Você sabia disso? 35 filhas. Nós abrimos espalhando, levando o evangelho. Eu acho que a 35ª são vocês, Bambuí. Levando o evangelho, pregando a palavra. Isso demanda recursos. Nós não somos a igreja católica que chega e ganha tudo. Para nós, o preço é até mais alto.
Mas isso é importante. Por que eu digo que é importante? Porque quando eu influencio pessoas, eu estou mudando o mundo. Então, para mim, prosperidade financeira se reúne em 3 aspectos. Vida confortável, você vai usufruir do seu trabalho, influenciar pessoas e mudar o mundo. Só existe uma razão para você ter, para você conquistar, para você ganhar, para você possuir. A única razão que pode nos motivar a ter, conquistar, ganhar, é para distribuir, compartilhar, doar, dar. A Bíblia diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando nós partimos, chegarmos na eternidade, os nossos rótulos, eles desaparecerão. Na eternidade, os nossos títulos não vão existir na eternidade. Não haverá pastores, não haverá apóstolos, bispos, não haverá profetas, não haverá evangelistas, não haverá líderes de células, supervisores, coordenadores, não haverá doutores. Só haverá um título que existe aqui na terra, que será mencionado na eternidade. E eu te aconselho, comece a usar esse título agora. Pastor, que título é esse? É o maior título do reino. O nome desse título é servo. Servo. Porque Jesus vai dizer, lá em Mateus 25, numa parábola, ele fala daqueles que negociaram, que granjearam, que conquistaram, que ganharam e multiplicaram aquilo que fizeram. E Jesus diz, bem está, servo bom e fiel, entra no repouso do teu Senhor. Isso é verdade, é na eternidade. Servo bom e fiel, servo. O que Jesus chamava de servo, hoje nós podemos chamar de voluntário. Diga comigo, voluntário. O voluntário carrega o maior título do reino, servo. Mateus 25, 35 a 40 vai dizer, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e viestes me ver, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fostes ver-nos? Nós fomos te ver. E o rei lhes responderá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ei, vamos pensar. Quem é que dá pão para quem está com fome? Na sociedade atual. Quem é que leva toda quinta-feira, toda sexta-feira, um lanche lá no pronto atendimento, lá no hospital? As famílias estão ali sendo tratadas, a pessoa está tratada, os acompanhantes ali, desesperados, às vezes ficam ali horas e horas para receber um atendimento, foi correndo para lá sem janta, sem comida. Quem é que faz isso? Aqui na igreja tem equipes que se revezam para fazer esse trabalho. Mas esse povo tem um nome. Sabe qual é o nome deles? Voluntários. Quem é que veste as pessoas quando elas estão nu? Voluntários. Quem é que dá de beber a quem está com sede? Voluntário.
Quem é que vai na cadeia todo sábado, 5 horas da manhã, aqui da igreja, 5 horas da manhã, está lá. O nome disso? Voluntário. Você está entendendo? Isso aqui, meu irmão, é um machado na palavra. Isso aqui é uma revelação para nós nessa manhã. É uma chave para mim. É uma chave para você. Jesus, quando ele diz, porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive preso e foste me ver. E aí, pergunta, Senhor, quem são essas pessoas? O nome é voluntário. O maior título no reino de Deus não é apóstolo, é voluntário, servo. Gente que passou aqui antes de eu e você chegar, botou esse copo aqui de água. Você já percebeu que todo culto tem esse copo aqui? É gente que trabalha no anonimato, mas faz a coisa acontecer. Você chegou ali, tinha cones espalhados ali, você viu? Você acha que aquilo caiu do céu? Teve gente que veio mais cedo. Quando você chegou, a igreja estava aberta. Teve gente que veio para cá e abriu. E quando você foi embora, correndo, desesperado de fome para almoçar, ele fica aqui esperando todo mundo sair para fechar a igreja, apagar as luzes, desligar os ventiladores. Sabe o nome? Voluntário. Eu estava em São Paulo, 15 dias atrás. Estava fazendo um curso em São Paulo. Aí eu publico uma foto numa rede social que eu estava em São Paulo. Aí me chama lá, numa conversa, um pastor dizendo, pastor, você está aqui em São Paulo, eu gostaria que você me atendesse. Por favor, me atenda. Eu falei, olha, eu estou fazendo curso, eu tenho 1 hora de almoço, perto da Avenida Paulista. Se você quiser encontrar comigo no restaurante tal, eu estou lá. Eu não conheço, cara. Fui para o restaurante, sentei lá. Meu horário de almoço. Aí aparece um pastor. Chega e fala, olha, eu tenho que te falar, por causa de uma palavra sua, eu assisti no YouTube, minha vida mudou. Eu vou tomar uma decisão domingo agora. Eu não conhecia o cara. Não conhecia. E ele falando, olha, impactou a minha vida. Por que impactou a vida dele? Porque eu preguei? Não, porque tem um voluntário ali na câmera, tem outro voluntário lá naquela câmera. É fruto de vocês que estão aí, ó. Foi vocês que tocaram na vida daquele homem. Porque se eu prego aqui sem vocês, não ia passar desse ambiente aqui. Voluntários. As músicas que passam, voluntários. O pessoal que toca, voluntário. A igreja tem 500 células, 500 voluntários. Quando nós fazemos aquela festa maravilhosa, que é a festa dos estados, que mobiliza uma multidão, um mar de gente. Aquilo é feito por quem? Voluntários. Meu irmão, talvez você nunca alcance o título de pastor. Talvez você nunca alcance o título de bispo, de apóstolo, querubim, semideus. Talvez você nunca alcance isso. Mas ninguém pode te impedir de alcançar o maior título do céu. Voluntário. Voluntário. Ninguém pode te impedir disto. Po Yangshu, ou David Yongshu, Coreia do Sul, maior igreja, uma das maiores igrejas da Terra. Quase 1 milhão de membros, ou já se passou disso, não sei. Muitos brasileiros, amigos meus, sempre vão à Coreia para participar das reuniões lá que são inspiradoras. Eu falei, eu só vou o dia que puder comer bife, porque comer carne de cachorro eu não como. Eles comem cachorro. Mas aconteceu um fato lá. Havia um senhor na igreja. E para mim, coreano, japonês e chinês é quase a mesma coisa. Você sabe que eles dá guerra, né? Você chamar um chinês de japonês, meu irmão, isso aí você não sabe a confusão que você se meteu. É melhor
Você fala oriental. Mas veja bem, os irmãos chegaram ali e encontraram um homem. E chegaram para aquele homem, aquela igreja enorme, uma mega, uma estrutura gigantesca, o prédio. Falou assim: olha, o senhor é pastor aqui? E aquele irmão coreano respondeu assim: não, eu não sou pastor. Ah, não? O que o senhor faz aqui? Ah, ele deu aquela, eu tenho o melhor cargo da igreja. Qual? Eu tenho o privilégio de limpar a poeira dos pés dos homens e mulheres de Deus que vêm aqui orar. O privilégio de limpar a poeira dos pés dos santos de Deus. Dos homens e mulheres que vêm aqui buscar a face do Senhor. Você está entendendo? Quando você chegar lá, o Senhor vai te fazer algumas perguntas. Talvez você não se lembre. Como esses aqui não se lembraram de Mateus 25. Senhor, quando foi que te vimos desse jeito? E o Senhor vai dizer, quando vocês eram voluntários. Quando vocês eram voluntários. Meu irmão, quem quer renunciar a si mesmo e tomar a cruz, só existe uma maneira de fazer isso. É servindo. É servindo. Sabe, nós vivemos uma geração que pouco serve e muito reclama. Agora há pouco eu falava da água. Um monte de gente reclamando, porque está faltando água, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mas nenhum tem moral para falar isso, porque ninguém nunca se preocupou em ir na beira desse rio e plantar uma árvore. E agora reclamam. As pessoas reclamam, murmuram, reclamam, murmuram, reclamam, murmuram. Mas você pergunta, e daí, ei, o que você está fazendo? Nada. Nada. Só sabe meter o traseiro numa cadeira e ir lá para a rede social. Sai dali, toma atitude. Ajude as pessoas. Eu me lembro, alguns anos atrás, uma família que está na igreja hoje. Eles não gostavam muito de evangélicos. E eram muito católicos. E a filha foi casar. E eles já estavam frequentando a igreja. E falaram, queremos que o pastor Alvim faça o nosso casamento. E a família, não, tem que ser um padre. Não, é o pastor, padre. Então nós não vamos no seu casamento. Não queremos pastor. E aquilo chegou ao meu conhecimento. Eu virei para o casal, falei, vocês aqui sabem? Não, nós queremos um pastor. E é o senhor. Tudo bem. O casamento é de vocês, é vocês que mandam. Eu vou e faço. E foi num lugar, não era na igreja. Eu, sendo sabedor disso, fui. Preguei, teve uma festa, fiquei lá, comi, bebi, saí. O tempo passou. Meus filhos mudaram para Divinópolis. Nós tivemos que... A igreja abriu lá em Divinópolis. Na verdade, João começou a igreja lá. E alugava um apartamento lá. Depois minhas filhas mudaram para lá também. E essa família começou a passar por um problema grave. Porque uma pessoa teve câncer. E tinha que ir daqui para lá fazer a químio. E era muito desgastante isso. E aí eles me perguntaram. Aliás, me perguntaram não. Eu virei para Romilda e disse, meu bem, oferece apartamento para eles. Estão precisando. Aí Romilda chegou e falou, olha, se vocês quiserem ficar lá em casa, lá não tem comida, não tem nada, porque a gente mora aqui, os meninos trabalham, outros estudam, mas tem um quarto lá para vocês ficarem lá e fazer o tratamento lá. Sabe o que aconteceu com essa família? Graças a Deus a moça foi curada desse câncer e a família hoje está toda aqui na igreja. Só uma coisa
quebra pedreiras? Amor. E amor não é palavra, é atitude, é comportamento. É isso que quebra. É isso que quebra. Não é ir lá pregar, porque é só idolatria, não sei o quê, não me dá nada. A gente precisa pegar oportunidades. E quando a oportunidade surge, é a hora de você agir. Porque em momentos como esse, essas pessoas vão ter 80 anos, jamais vão esquecer isso. Jamais. Nunca, nunca. Eu sirvo quando eu nego a mim mesmo. E outra coisa, quando eu estou trabalhando como um voluntário, sabe o que a Bíblia diz? Deixa eu te fazer uma pergunta e eu já vou para o encerramento. Quantos aqui gostariam de ver um anjo face a face? Quem que tem, o pastor tem vontade de encontrar com um anjo, assim, cara a cara? Tem vontade de ver um anjo. Quem que tem essa vontade? Se você tem, levanta a mão porque ele está olhando, ele está vendo. Olha aí, anjos do Senhor. O pessoal aí estão querendo encontrar com vocês. A Bíblia diz que isso é possível. E sabe quando isso é possível? Hebreus 13. Não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando-a que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Você que fica aí na portaria da igreja, recepcionando o pessoal, você acha que você nunca cumprimentou um anjo? Você acha que anjos nunca entraram em formato de gente, pessoas, e se assentaram aí ao seu lado e assistiram pregação aqui dentro dessa igreja? Você acha que não? É possível que hoje, nessa manhã, tenha algum aí me ouvindo. Como eles entraram na casa, lá na tenda de Abraão, e comeram e beberam, tantas passagens bíblicas, eles se transfiguram em pessoas. É possível, meu irmão, que algum dia na rua você conversou com uma pessoa que você pensava que era pessoa, mas não era pessoa, era anjo. É possível que hoje, nessa manhã, alguns deles estejam aqui. Que eles estão aqui, eu não tenho dúvida, mas eu me refiro transfigurados, participando dessa reunião aqui, ouvindo. E os mesmos anjos a quem nós podemos servir sem saber, os mesmos também nos servem. Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em função daqueles que hão de herdar o reino de Deus. Eles trabalham para nós, eles são servos, conservos, digamos assim. Quantas vezes, sem eu saber, tinha anjo aqui? Quantas vezes, você, sem saber, serviu a um anjo? Servir, não é um cargo, é um estado. Servir é a cultura do reino de Deus. Cultura do reino de Deus é servir, é fazer algo em prol de um outro. A igreja, ela não existe só para ficar aqui, glória a Deus, aleluia. Não, nós precisamos mudar essa cidade, nós precisamos influenciar essa cidade, mas isso se dará quando nós nos dispusermos a servir. Há muitas pessoas que servem, mas nós precisamos de mais. Eu te pergunto, você quer servir? Nós precisamos de tanta gente. Sabe, eu vejo tantos jovens aqui na igreja que já nasceram com celular na mão e computador. E eu vejo o pessoal do louvor, às vezes, passando uma luta porque falta alguém ali na cabine de som para mexer no data show. Você poderia estar trabalhando ali, ajudando, na portaria, tantos lugares, tantas coisas que nós podemos fazer. Eu vou terminar fazendo o seguinte. Se você falar, pastor, eu quero ser um voluntário. E voluntário não escolhe lugar, não. Outro dia, o pessoal daqui da igreja foi participar de um evento de casais em Belo Horizonte. E participando do evento, aí encontraram com um moço lá, limpando o banheiro. Estava limpando o banheiro da escola. Aí cumprimentaram ele e tal.
mas nem sabia quem era. Aí quando chegou a hora de ministrar, está o mesmo moço lá na frente e apresentaram ele. Esse aqui é o deputado federal. Os irmãos se sentiram super importantes. Nossa, o deputado federal estava limpando o banheiro para nós. Quando se serve, não se tem título. Serviço é serviço. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero dizer a vocês uma coisa. Quando você serve, você faz bem para as outras pessoas. Mas quando você serve, você faz mais bem é para você mesmo. Quer um remédio, quer um santo remédio para depressão? Quer curar uma pessoa de depressão? Manda essa pessoa entrar como voluntário para cuidar de pessoas com AIDS, em fase terminal. Você vai ver ele ser curado na mesma hora. Ele vai falar, gente, eu pensava que eu tinha problema. Você sabia disso? As pessoas são curadas quando elas estão servindo. Elas veem que existem pessoas que têm problemas muito maiores do que os delas. E o quanto que faz bem. Outro dia eu conversava com o Marcos aqui. Ele falava para mim, falou, pastor, toda semana eu vou lá no hospital levar lanche. Tem uma turma da igreja que vai lá. Pastor, quando eu saio de lá, parece que eu venho flutuando. Tão leve, tão gostoso. Você sabe o que eu estou falando. O tanto que é gostoso a gente fazer algo pelas pessoas. Nós vamos orar agora, mas eu quero dizer o seguinte. Quando nós terminarmos o culto, eu pedi para que ficassem ali 10 jovens, com caneta na mão, papel na mão, para pegar o seu nome e o seu telefone. E a sua habilidade. Porque você pode servir a Deus. Essa igreja tem muitos psicólogos. Já imaginou vocês fazer um rodízio aqui na igreja? De atender uma vez por mês? Essa igreja tem muitos advogados. Tem médicos. Engenheiros, arquitetos, pedreiros, eletricistas. Quantas coisas nós poderíamos fazer? Se você se dispuser a colocar o seu nome ali, eu quero montar aqui uma central, vai ser a central do voluntariado. E nós vamos fazer muita coisa nessa cidade. Amém? Vamos orar nesse momento agora. No hospital, né, irmão? Tá, precisa tanto. Feche os seus olhos agora. O que nós vamos fazer aqui, nesse momento agora, foi o maior ato de voluntariado que já existiu na face da terra. Deus, voluntariamente, deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que Deus amou, Deus deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama, dá. Quem ama é voluntário. Quem ama, faz alguma coisa. E eu te digo ainda mais. Você pode ser voluntário, sabe na onde também? No trânsito. No trânsito. Quando alguém quer ultrapassar, sirva ele, encoste, deixa ele passar. Você está servindo ele. Quando você vai estacionar e tem uma senhora, alguém que está indo para estacionar e não tem uma grávida, não tem espaço, você diz, olha, pode parar aqui, eu vou estacionar em outro lugar. São essas pequenas atitudes que fazem de nós ostentarmos o nome de cristão na face da terra. Uma pesquisa diz que a cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia. 99 lerão o cristão. Pai, eu te agradeço por esse privilégio de poder nessa manhã servir a ceia do Senhor.